Seja bem-vindo para este novo episódio, este novo vídeo. Confesso que vivi memórias pastorais de quase meio século de ministério pastoral. Se você tem alguma pergunta, coloque aqui no comentário, faz algum comentário, alguma pergunta, porque isso vai motivar para a gente ampliar os temas que talvez para você seja interessante eu abordar, se assim eu tiver alguma coisa para acrescentar. Obrigado àqueles que já fizeram comentários, obrigado e tem sido proveitoso. Vou a salientar que o objetivo é fazer você reflexionar sobre o ministério pastoral, para você ter um bom pastor na sua igreja, ter uma igreja saudável com o pastor nos seus relacionamentos e, principalmente, se você é chamado ao ministério pastoral, aprenda algumas ideias para serem refletidas e pensadas, certo? Então, não esqueça de assinar para te avisar o que vem ou está chegando no nosso canal, que hoje vai ser muito quente. Hoje quero falar sobre um tema legal que acho que vai te interessar muito se você for solteiro, né? Já dei a dica, né? Casamento, esposa de pastor. Esse vai ser o nosso tema. Assina o canal e espero você à volta da vinheta. Solta a vinheta e vamos lá! Este é um tema muito forte, muito interessante, polêmico e realmente difícil de ser abordado. Então, o que eu vou contar, o que eu vou tentar expressar é a minha experiência para você refletir, para você ter algumas ideias sobre isso e sobre o desenvolvimento ministerial com relação ao pastor, o que aconteceu comigo. Hoje eu sou casado já, vou fazer 40 anos de casamento com a minha esposa Roseli e tenho 3 filhas, a Tabita Raíza, Marisa Raquel e a Radassa Nathalie e uma neta que é filha da Marisa Raquel. Marisa Raquel é médica, oculista, e a Raíssa, que é a mais velha, já fez farmácia, mas está agora no 3º ano de medicina. Ela quer também entrar na área da medicina. E a Radassa Nathalie, ela trabalha numa empresa na Argentina desenvolvendo aplicativos. TI, como é conhecida hoje. Muito bem, tenho 2 solteiras, tá? Muito bem, então vamos lá conversar um pouco. Primeiro vamos conversar com os solteiros. Talvez este vídeo vai ter que ser, ou este assunto vamos ter que dividir em 2, porque para não ficar muito longo. Solteiro. Eu tinha 30 anos quando eu casei, faltando uma semana para os 30 anos, já tinha me colocado esse objetivo de casar aos 30 anos. O que acontece com o rapaz solteiro? Há uma pressão muito grande nas igrejas para que o rapaz escolha fulano, cicrana, ou a menina, né, escolha fulano, assim, enfim. E isso traz, logicamente, uma pressão muito forte sobre o candidato ao ministério pastoral, principalmente, no meu tempo, se era seminarista. Hoje talvez seja um pouco diferente, porque geralmente hoje o candidato ao ministério pastoral, alguns têm uma profissão já, ou já são casados, mas estamos tratando o solteiro agora. Então, o que acontece? Muitos irmãos e irmãs com uma boa intenção fazem um meio campo para você casar. Então, você vai ter que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque não necessariamente eu entendo que
a esposa tenha que ser uma vocacionada para o ministério pastoral, né? Mas eu, entendendo, e na minha experiência que eu fui caminhando, tentando achar a minha esposa, eu descobri que eu estava procurando alguém que fosse ou ministro de música ou educação religiosa. Porque era tanta pressão, porque as pessoas falam, olha, ela toca piano, ele ensina bem, ele faz isso, ele faz aquilo. Então você começa muitas vezes a pensar muito mais na igreja e nos resultados pragmáticos do que em você. E o casamento é seu. Então chegou um momento em que eu tinha uma série de livros sobre esposa de pastor e até um curso no seminário que eu estudava chamou-me muito a atenção, porque o curso chamava-se Esposa de Pastor. E, logicamente, a sala estava com somente meninas. E, claro, ali era a oportunidade para nós olharmos quem estava fazendo o curso. A intenção era boa, mas não funciona, ao meu ver, assim. Então, o que eu decidi particularmente? Particularmente, decidi que eu escolheria uma esposa para José Miguel, não uma esposa de pastor. Escolheria uma esposa para mim, claro, cristã, envolvida com seu ministério pessoal, trabalhando, fazendo algumas coisas, ou mesmo sendo membro da igreja participativo, mas não necessariamente liderando a igreja ou algum departamento ou ministério. Mas eu decidi, como solteiro, uma esposa para mim. Então, eu entendia que eu deveria olhar, sentir que éramos atraídos mutuamente, que aos meus olhos fosse bonita, como diz Cantar de Salomão, o texto lá, que ela é formosa e tudo mais, e assim eu poderia escolher para mim, para uma esposa para José Miguel. Por quê? Porque o problema do pastor, dos pastores, geralmente radica em 3 áreas: poder, dinheiro e sexo. Então são 3 áreas que o pastor é bombardeado nisso muito forte. E não somente o pastor, mas geralmente o ser humano. Então eu sempre falei na igreja depois, logicamente, que casei e assumi. Falei, eu preciso de um bom tesoureiro, uma boa tesoureira, uma tesouraria eficiente para que resolva o problema do dinheiro e administre o dinheiro da igreja. E eu não me envolva com a questão de dinheiro. Então já tinha o problema de dinheiro com uma solução, uma boa administração. O problema de poder, eu deveria ser humilde e delegar, e saber treinar e preparar líderes. E o problema de sexo seria a minha esposa. Então, não usando como um objeto sexual, mas essa é um dos cuidados que eu devo ter. Porque eu vou trabalhar com uma série de mulheres, e vou estar com umas mulheres, e eu preciso estar bem na minha área afetiva e dentro dessa afetividade a sexualidade, que é uma das coisas que sabemos os pastores temos fraquejado, tem caído. Então, essa era a minha proposta. Então, o que eu fiz? Então, eu tentei tirar da minha mente essa ideia de uma esposa de pastor, mas procurar uma esposa de José Miguel. E essa esposa de José Miguel, então, logicamente, ia saber que eu ia ao ministério pastoral. E quais são os meus objetivos, ou eram meus objetivos com o ministério pastoral. Então, ela deve saber, então, aquilo que você sabe de ministério pastoral, você deve transmitir para ela. Por quê? Porque, por incrível que pareça, né, naquele tempo, 1980, quando eu estava namorando, eu percebia, até minha esposa comentava comigo, depois de casado, algumas coisas que ela imaginava totalmente diferente sobre pregação,
sobre aconselhamento, sobre igreja. Então havia coisas então que, logicamente, eu tive que, antes do casamento, passar para ela. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi errada. Passar livros para ela ler. Não adianta. Né? É a mesma coisa que você falar para sua esposa, assiste o vídeo do Miguel. Vai ser bom, sim, mas para quê? Vai ser bom simplesmente para refletir. E essa é a minha proposta destas memórias, para você refletir e pensar. Talvez você queira ter uma esposa, primeiro ser companheira e que te ajude no ministério pastoral antes de ser tua esposa. Isso é uma questão sua de decisão, mas você precisa saber o que você vai escolher. Uma esposa para teu ministério pastoral ou uma esposa para o homem que você é, o ser humano, ou você, jovem, moça, a senhorita, né, jovem, que está sendo escolhida, ou está namorando, ou está participando de um namoro, fazendo algum processo de escolha para o casamento com um candidato ao ministério pastoral. Então, por quê? Porque o ministério pastoral, ele é muito bom, muito gostoso, você tem desafio, você viaja, você faz isso, faz aquilo, você prega, você se sente importante, você se sente, enfim, uma série de coisas muito positivas, mas por outro lado, a sua esposa também vê isso, ou se alegra ou sofre. Então é isso que você tem que refletir. Porque a esposa que vai bater palmas, vai estar super feliz. E outra que também fala, puxa, por que eu não participo desse sucesso? Né? Ela não se sente participativa. E aí vai entrar a labor de você, que nós vamos falar sobre o pastor casado. Estou falando sobre o pastor solteiro em busca de alguém. Então, eu sei que você vai dizer, e é correto, falando, não, mas eu vou orar muito e Deus vai me iluminar. Sim, com certeza. Mas eu entendi, Miguel aqui entendeu de que Deus me deu algumas diretrizes, algumas ideias, eu consegui entender que era de Deus quando Ele me criou. Por exemplo, a atração sexual, né? Erotismo, beleza. Talvez para você a minha esposa não seja tão bonita quanto você pensa que deveria ser. Mas para mim é a mulher mais linda que tem. Então é isso que você tem que ver. É para você. Então por isso que é importante você definir. Eu vou querer uma esposa para o pastor fulano ou para o fulano que é pastor. Isso é importante para você. Eu entendo que aí você tem a sua decisão, a sua reflexão. A oração é importante, é evidente que tem que ser uma cristã, né, que está envolvida no ministério, trabalho da igreja, não necessariamente na liderança, mas uma participante ativa, como muitos membros de igrejas são, e ao mesmo tempo alguém que esteja percebendo de que entre você e ela há uma atração física, emocional, né, de objetivo. Por quê? Porque o ministério pastoral é uma longa caminhada e o ministério pastoral, traz desafios para você, para sua esposa, mesmo não sendo a pastora, mas ser esposa de um pastor, tá? E logo depois virão os filhos, que aí a coisa mais se complica. Tá bom? Então essa é a primeira parte. E agora, então, na segunda parte, nós vamos ver um pouquinho o pastor casado e com filhos. Talvez sejam 2, 3 partes, não sei. Mas um grande abraço, não esquece de assinar o canal e transmite este vídeo para outras pessoas que com certeza vão, pelo menos, assistir e pensar sobre o assunto, para que a sua felicidade seja completa e agrade a Deus. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.